Ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Muzeiro. Quero desde já dar as boas-vindas aos caros colegas vereadores, aos funcionários desta casa, o Cariri em Ação. Enfim, nós antecipamos essa reunião como um acordo de todos, ou pela maioria de todos, né? A gente antecipou em razão da missa em comemoração aos 113 anos de paróquia do nosso município, onde estará presente também o nosso bispo diocesano. E desde já eu estendo o convite para todos, para que após a reunião, como foi um convite oficial, a gente se dirigir à Igreja Matriz. Justificamos a ausência do vereador Edenilson e do vereador Ivanilson. O Edenilson não pôde se fazer presente, segundo ele não vai dar tempo de chegar, que está em viagem. E Ivanilson está acamado, está doente. Conforme artigo 34, inciso 1º do regimento interno desta casa, passo a palavra para a primeira secretária para proceder à chamada nominal dos vereadores. Chamada dos vereadores presente à reunião ordinária realizada em 24/4/2025. Agenor Corrêa de Lima Júnior. Alexandre Domingos Bezerra. Alcélia da Silva Feitosa. Edenilson de Freitas Lima. Falta justificada. Ivanilson Luiz Feitosa. Falta justificada. Jailson Freitas Nunes. Presente. José Ailton Fagundes de Lima. Marizelna Leite Neves. Cildete Siqueira Bezerra. Presente. Vamos ficar de pé para fazermos a nossa oração. Queremos colocar diante da presença de Deus a nossa reunião, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele discernimento e vontade de promover o bem comum. Rezemos a oração universal do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo quórum suficiente e com as bênçãos de Deus e nos termos do artigo 145 do Regimento Interno da Casa Cícero de Souza Lima, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do biênio 2025-2026. Passamos para o expediente do dia. Passo a palavra para a secretária para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, referente ao biênio 2025-2026, realizada em 10 de abril de 2025, sob a presidência do vereador Jailson Freitas Nunes, com início às 19 horas, no plenário desta casa. Iniciando, o presidente passou a palavra para a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores, estando ausente o vereador José Ailton Fagundes de Lima, sendo justificada a falta do mesmo. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após a oração, passou-se para a ordem do dia. Indicação número 002 de 2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene de Freitas Neves que se faça a construção da cobertura da quadra esportiva da Escola Pedro Pedrosa Amador. Autoria da vereadora Alcélia Feitosa.
colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação número 002 de 2025. Solicita a excelentíssima prefeita Adalci Milene de Freitas Neves que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, que seja feito a reforma do quebra-mola da rua Doutor André Bezerra, que fica ao lado da Câmara. Autoria do vereador Edenilson de Freitas Lima. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação número 003 de 2025. Solicita a excelentíssima prefeita Adalci Milene que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, que seja construído 2 passagens molhadas nas seguintes vias: uma na rua Antônio Lino Vieira, de frente ao posto de gasolina, e outra na rua Francisca da Conceição Ferreira, ao lado do cemitério. A autoria do vereador Edenilson de Freitas Lima. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação número 003 de 2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene de Freitas Neves que seja construído quebra-molas na frente das devidas escolas, na Escola Estadual Malaquias Batista Feitosa e na Escola Municipal Mauro Severiano Leite. Autoria do vereador Jailson Freitas. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, foi facultada a palavra aos senhores vereadores, conforme solicitações dos mesmos. Para as explicações pessoais, na tribuna, José Edmilson Feitosa. A vereadora Sildete pediu à prefeita que seja solucionado e entendidas as reivindicações feitas sobre a escola estadual. Vereadora Alcélia Feitosa falou sobre a importância de sua indicação 002 de 2025, a qual foi aprovada. Vereadora Marizelna Leite fez um comentário sobre os animais soltos e sobre o mato nas ruas, que agora está sendo limpo, e sobre o pagamento do município, que caiu na data certa. Vereador Edenilson de Freitas Lima agradeceu pelas suas indicações aprovadas, onde comentou sobre elas, falou sobre o vídeo que circula na internet, que os alunos da escola fizeram sobre o local onde estão estudando. Vereador Ivanilson Luiz falou sobre as indicações aprovadas de seus colegas vereadores e se referiu a um episódio ocorrido com ele, onde o mesmo não gostou. Vereador Agenor Júnior parabenizou seus colegas pelas indicações aprovadas. Comentou sobre a iluminação da cidade, sobre a passagem molhada que precisa na Rua da Olaria, sobre os medicamentos, sobre as obras que estão sendo feitas no município. Vereador Jailson Freitas falou sobre a importância que as indicações têm. Comentou sobre as redes sociais e sobre o vídeo dos alunos da escola estadual. Agradeceu à prefeita, ao governo e à população. Informamos que os pronunciamentos na íntegra estão registrados em ata digital, em áudio e em vídeo. A seguir, não havendo mais vereadores para se pronunciar, o presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada esta ata, que vai ser assinada pelos vereadores presentes. Colocado em discussão. Algum vereador quiser fazer uso da palavra, se manifeste de alguma forma. Não havendo quem queira falar sobre a matéria, coloco a
A ata em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Passamos para a ordem do dia. Temos hoje 5 indicações, conforme foi combinado. Vamos ver se dá tempo. Tudo normal, acho que dá tempo. Vamos colocar em votação as 5. Conforme combinado, foi dispensado as falas dos vereadores. Eu acho que dá tempo a gente chegar às 7 horas. Então vamos à primeira indicação. Ordem do dia. Indicação conjunta número 001 de 2025. Indicando a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene de Freitas Neves, que através da Secretaria Municipal de Educação sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de uma cobertura no bicicletário da Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador. Autoria do vereador Agenor Júnior e da vereadora Marizelna Leite. Como foi dispensada a fala dos vereadores, no final, aí vamos colocar em discussão. Então, quem quiser falar alguma coisa, fala agora na apresentação da indicação. Então, coloca em discussão a indicação conjunta da vereadora Marizelna de Júnior. Boa noite, senhor presidente, e boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que se encontram aqui nesta casa. Essa indicação, ela, na verdade, foi apresentada no dia na última reunião, né, mas por questão de tempo hábil não pôde passar na reunião passada. Ela, na verdade, foi uma cobrança que eu e a vereadora Zelna recebemos, né, sobre a questão que, basicamente, é semelhante à cobrança a indicação que a vereadora Alcélia fez, que é para cobertura, né? Tem um bicicletário lá e algumas crianças vão, né, de bicicleta para a escola, estão estacionando lá, mas devido à questão do sol, quando eles vão pegar as bicicletas, elas estão ali muito quentes a cela, né? E algumas crianças têm reclamado, então alguns pais nos procuraram e pediram que fosse feita essa solicitação para que essas bicicletas lá não fiquem à mercê das intempéries, né, de chuva, na época das chuvas, no sol, que é ao longo do ano. E a gente pede que realmente essa indicação seja aprovada e, consequentemente, seja executada tão logo que for feita a cobertura da quadra, fazer também a cobertura do bicicletário, gerando mais conforto e estimulando cada vez mais as crianças e funcionários a irem trabalhar de bicicleta, né? Muito bem. Quer fazer uso da palavra? Mais algum vereador? Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Coloco a indicação conjunta 01/2025 em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado por todos os presentes. Passamos à segunda indicação. Indicação número 001 de 2025. Solicito que seja indicado a Secretaria da Mulher e Secretaria de Cultura do município, para que seja realizada durante o desfile da Renascença, da Festa de Emancipação Política, o concurso de garota da Renda Renascença, e que a ganhadora seja apresentada à população e visitantes, novamente no dia 8 de junho, durante as apresentações das atrações da festa no palco principal, e que seja realizado homenagem a Jucinando de Freitas, em memória, por incentivo aos jovens desse município e região a divulgar a dança, a arte e cultura. Autoria da vereadora Sildete. Coloco a indicação de Sildete em discussão. Quem quiser falar sobre a matéria, se disponha. Quer falar alguma coisa, Sildete? Ficou bem explicado, né, o motivo dessa homenagem em memória a Jucinando Freitas, que foi um jovem que se destacou em São Sebastião do Buzeiro, porque sempre foi grande incentivador, né, das artes
como a gente tem aqui dia 8 também, dia 7 no caso, né, a nossa festa aqui na Câmara, onde a gente entrega título de cidadãos e fazemos homenagem com comenda e medalha, e eu pensei numa forma também de, assim, levar o estímulo de um jovem, como o Jucinante, que se destacou tanto, quem conviveu e pôde desfrutar, né, da convivência com ele, sabe o quanto ele incentivava a juventude nesse sentido. Então, eu achei isso, assim, num momento pertinente, para trazer também um incentivo para as rendeiras do nosso município, destacarem melhor o seu trabalho, e também que é uma fonte de renda do nosso município, a renda, né? Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Não havendo nenhum vereador que queira tratar desse assunto, discutir sobre esse assunto, coloco a indicação da vereadora Cildete 01/2025 em votação. Quem aprovar permaneça como se encontra, quem discordar se manifeste de alguma forma. Aprovado. Passamos à indicação 03. Indicação número 003 de 2025. Indico que o Poder Executivo realize a aquisição de um eletrocardiógrafo que se faz necessário neste município de São Sebastião do Umbuzeiro, PB. Autoria da vereadora Alcélia Feitosa. Coloca a matéria em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, vereadora Alcélia. Boa noite a todos. Quando eu vi o pessoal ali na praça, os pacientes se deslocando, né, do nosso município para os municípios vizinhos mais próximos, para fazerem o exame de eletro, né? Que é um exame simples, né, e que dá para ser feito no município. E aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito desse equipamento, não é um equipamento tão caro, né, que o município dá para o município fazer a aquisição, né, especificamente a Secretaria de Saúde. E quando a gente vê também solicita a gestora, né, a prefeita Dalci, para que ela, junto com a Secretaria de Saúde, faça a aquisição desse equipamento, já que a gente vê que ela tem tido um olhar para que tenha trazido alguns atendimentos para o município, e nada mais do que fazer um lembrete da necessidade de se fazer esse exame no nosso município. Eu agradeço a todos desde já e peço, né, a aprovação para conforto de todos os munícipes, né, e também que seja treinado o funcionário para que manuseie o equipamento, né, e muito obrigada a todos. Boa noite. Mais algum vereador quer falar sobre o assunto? Não havendo nenhum vereador que queria discutir sobre a matéria, coloco a indicação 003/2025 da vereadora Alcélia em votação. Quem aprovar permaneça como se encontra, quem discordar se manifeste de alguma forma. Aprovado. Passamos à sequência. Indicação 05. Indicação número 005 de 2025. Indico a excelentíssima prefeita Dalci Milene, que através das secretarias competentes, nossa viabilização, a criação de um centro de atendimento integrado para pessoas neurodiversas com enfoque no acolhimento, diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, acesso a medicamentos e acompanhamento educacional e social de crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes, tais como pessoas com transtorno do aspecto autista, adultos neurodivergentes, tais como pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA,
TDAH, epilepsia, síndrome de Down, entre outras. Autoria do vereador Agenor Júnior. Lembrando que essa matéria proposta pelo vereador Júnior, tem, não é igual, mas já teve uma indicação em 2023, a criação do NAPS, né? Foi proposta pelo vereador Sildete, que inclui toda essa indicação. Mas como foi em outra gestão, cabe a gente votar a indicação. Então, coloco a indicação Coloco a indicação do vereador Agenor Júnior em discussão e, ao mesmo tempo, passo a palavra para ele. Realmente, eu soube dessa informação que tinha realmente algo semelhante ao que eu propus. Não tive acesso ao que foi proposto, tendo em vista que eu acredito que a reunião que aconteceu em 2023 foi justamente a reunião que eu faltei por ocasião do problema de saúde de minha mãe, que eu tive que ir a João Pessoa, e rememorando eu vi que realmente teve até uma fala de Raquel. Então, naquele momento, eu não tinha a lembrança. Mas o que eu venho trazer, senhor presidente, e acho que também o senhor esqueceu, que proposta semelhante também da vereadora Sildete, ela já apresentou também aqui a questão de um para a aquisição também de um eletrocardiograma, né? Que chama um aparelho de eletro, né? Então, como foi em gestão passada, a gente tem essa questão de não votar na mesma gestão, na mesma legislatura. Então, na verdade, isso aqui é uma demanda crescente. Foi apresentada em 2023 e, infelizmente, nada foi feito. Então, não podemos simplesmente dizer que porque tal família consegue acesso para ir para Arco Verde, algumas famílias conseguem acesso para ir para Monteiro, que tem se tornado cada vez mais difícil, né? Monteiro não está querendo receber, dependendo da especificidade, não está recebendo mais pessoas do nosso município. Criança indo de ônibus, que eu já presenciei o ônibus quebrado lá em Cacimba de Cima. Então a gente não pode, a dificuldade de acesso a medicamento. Então a gente não pode mais permitir que uma política pública tão importante, ela fique só no papel, fique só no discurso. A gente precisa realmente de ações efetivas para que se possa realmente criar, centralizar, como a vereadora Alcélia falou, a questão de fazer os exames aqui, trazer esse núcleo aqui, esse centro, né, se somando ao que a vereadora Sildete já tinha proposto, para que a gente possa fazer, desde o acolhimento lá, mas desde também da formação profissional dessas crianças que amanhã serão jovens, serão adultos, e desses jovens e adultos que já encontram dentro dessas neurodivergências, que tem várias, né, dentro de cada uma, para que a gente possa, né, de fato, cumprir essa interação entre a saúde, entre a ação social e entre a educação, para que a gente tenha, de fato, trazer realmente ações concretas para que possa realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que acessam esse tipo de especificidade, esse tipo de serviço, esse tipo de política pública. Então, eu não trouxe aqui, mas somado a essa indicação, tem um pré-projeto de lei, né, que eu não trouxe justamente por isso, porque vamos propor isso aqui, após aprovado, a gente pede, né, que seja feita uma audiência pública ou uma reunião extraordinária para que a gente possa, né, apresentar esse pré-projeto a essas mães, né, atípicas, essas mães neurodiversas, de pessoas neurodiversas, para que a gente possa formatar esse pré-projeto, para que a gente já entregue ao Poder Executivo um pré-projeto pronto, para que venha de uma forma rápida para esta casa, devido à necessidade. Então, na próxima sessão, eu estarei aqui apresentando para que a Comissão de Saúde, Sildete, que você tanto cobra, que a gente possa realmente começar a dialogar, fazer vocês, todos nós vereadores, fazer essa ponte entre o Poder Executivo, entre os grupos, né, mães que se apoiam, e para que a gente possa estar ouvindo elas,
né, essas mães, para que a gente consiga formatar, que na verdade a necessidade não é nossa, dos vereadores, a necessidade são delas. Então a gente pede, né, que essa matéria ela seja aprovada, pede que o Executivo veja com bons olhos, né, a implementação dessa política pública tão importante para as crianças e jovens e adultos do nosso município. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer algum comentário? Vereador Cidete. Muito pertinente, o vereador Agenor Júnior explicou e realmente a gente entende dessa forma as necessidades especiais, né? Temos aqui duas mães, representantes do grupo Mãos que se apoiam, né? Que realmente tem interesse, a gente tem lutado, eu trouxe o projeto, realmente a justificativa foi correta, você não estava na reunião, e então, como eu disse, você propôs, e eu também estou de acordo, que pudesse haver uma audiência pública, né, onde a prefeita e demais autoridades estivessem presentes, como todos os vereadores que também ainda não conheceram o projeto do TEA, né, que se encaixa, junto com agora o reforço do colega aqui, Agenor, né, que é um grande projeto que seja realmente implantado, e também sobre o aparelho de eletro, muito pertinente. Alcélia, eu também já tinha visto essa necessidade, né, há algum tempo, e agora vem o reforço, então todas muito pertinentes e só tem a somar, se Deus quiser que a gente consiga, né, dessa vez, realizar essas obras. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Não havendo nenhum vereador queira mais comentar sobre a indicação número 005, 2025, coloque em votação. Quem aprovar permaneça como se encontra, quem discordar se manifeste de alguma forma. Aprovado. Vamos em sequência. Indicação número 004, 2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene de Freitas, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja feita a ampliação da área coberta dos quiosques, localizados na Praça Central. Autoria do vereador Jailson Freitas. Coloque a matéria em discussão. Eu vou falar um pouco. Essa indicação já foi colocada na gestão anterior, mas eu até quero dizer que todas as indicações são de extrema importância e você até renovar a indicação para que mantenha vivo o assunto, Agenor Cidete, é importantíssimo, né? Não vamos dizer assim, não, porque não foi realizado, mas eu estou fazendo a mesma coisa, estou vendo meus arquivos, o que foi pedido, o que não foi conseguido, mas que é o nosso objetivo, a gente tem que lutar por ele, somar forças e ter a esperança, né? Porque o que a gente pede não é para a gente pede para a melhoria da população. Então, peço a colaboração de todos para que a gente reaprove essa indicação número 004, que fala sobre a estruturação dos quiosques, em razão de, em um dia de chuva, né, basta uma chuvinha ali, espanta todo mundo, e uma vez que a nossa cidade está bastante movimentada, nas sextas, sábados e domingos, ali na praça de alimentação, e realmente tem se destacado em relação a outros municípios, né? Pessoas de outro município vêm para São Sebastião do Buzeiro fazer um lanche, movimentar, ficar na praça sentado com a família, comer uma pizza, isso é de extrema importância. Então, estando coberto, né, o sol também, durante o dia não tem movimento, porque o sol não permite que ninguém vá servir pelo menos um almoço ali, poderia ter um almoço ali durante, pelo menos em alguns dias da semana, um domingo, por exemplo, de meio-dia, quantas pessoas procuram almoço, e aqueles quiosques ali poderiam servir esse almoço, né? Ampliaria essa área. Eu acho de extrema importância essa indicação, por isso eu peço a colaboração dos meus pares para votar esta matéria. Mas algum vereador quer discutir sobre esse assunto? Não havendo nenhum vereador que queira discutir sobre essa indicação 004/2025, coloco ela em votação. Quem aprovar permaneça como se encontra. Quem discordar se manifeste de alguma forma. Aprovado. Nós vamos dispensar, não tem mais nada na ordem do dia, né? Vamos dispensar as falas, porque não daria 10 minutos para cada um, né? A gente ainda tem um cafezinho aqui,
A gente chega 10 minutos antes na igreja, não havendo nenhum assunto mais a tratar, nenhuma matéria a discutir. Encerrada a ordem do dia, dou por encerrada a sessão ordinária do dia de hoje. Convido a todos para tomar um cafezinho aqui na sala ao lado. A todos, meu boa noite, que Deus nos abençoe.